texto dissertativo argumentativo. É preciso competência para fazer um texto dissertativo argumentativo. Não é necessário ser especial, né? Para poder escrever. A gente pode desenvolver ou aprimorar esse tipo de escrita, né? Para escrever um texto dissertativo, será preciso conhecer o assunto. É necessário competência gramatical, mas também conteúdo, né? O pensamento crítico é formado por meio da leitura e reflexão. Será preciso exercitar a forma de pensar. Então, a leitura é muito importante para a gente armazenar material, armazenar ideias para poder colocá-las em práticas. Não adianta você conhecer vocábulos, né, palavras rebuscadas e de pouco uso com a intenção de iludir quem vai corrigir sua redação. Passando uma falsa impressão de grandeza, que você, né, tem uma grandeza cultural muito grande. Será necessário, antes de colocar no papel, as ideias. E essas ideias têm que ser aperfeiçoadas, né? Assim, a leitura de diversos textos em jornais ou revista, artigos, reportagens, editoriais, notícias, ajuda a ampliar a nossa visão de mundo. Conversar e discutir, né, ideias também ajuda. Escrever bem é compreender o mundo, é analisá-lo de um modo crítico, passando por nossa consciência e pela forma como o enxergamos. Para isso, é preciso desenvolver essa capacidade de transformar em palavras o nosso pensamento organizado. Deve-se somar o conhecimento de mundo, né, que a gente tem, que a gente adquire a partir das observações que a gente faz, das leituras que a gente faz, ao conhecimento gramatical, né, o uso correto da língua portuguesa, né, escrever com acento, escrever de forma correta, pontuação correta. É importante ter opinião sobre os fatos, né, assumir um posicionamento em relação àquilo que possuímos de melhor, né? Nossos pensamentos. Alguns passos, né, para a gente melhorar essa escrita, né, para escrever uma boa dissertação, são esses aqui. Escrever uma ideia por dia, né? Sobre qualquer assunto. Eu vou treinar, eu estou fazendo um treinamento, eu vou escrever sobre qualquer assunto. E para poder aprender a organizar essas ideias, né? Você pode ver um tema, assistir um jornal um tema e escrever sobre ele, ou uma conversa, ou uma coisa que está acontecendo no mundo agora. Armazenar ideias, né? Bons argumentos, você vai armazenar bons argumentos para um futuro texto, né? Quem sabe você vai poder usá-lo em outro texto que você já foi arquivando mentalmente. Observar e absorver, né? É importante estar atento ao que se observa. A gente tem que prestar atenção no que está à volta da gente. Desenvolver a curiosidade, né? Pois aguçamos o nosso interesse em conhecer coisas novas, em aprender sobre coisas que a gente não tem o hábito de pensar, né? Compreender e não julgar, para a gente poder aprender a desenvolver um pensamento crítico, né? Para poder aprender a analisar as coisas ao nosso redor. Estar sempre disposto a aprender, né? A gente tem que manter a mente aberta para adquirir novos conhecimentos, ver as coisas por outro ponto de vista, a não ser aquele que a gente está acostumado. Ter atitude positiva e otimista maximiza nossas chances de aprender, né? Pois estaremos dispostos ao novo, a gente está aberto para adquirir novos pensamentos, novos pontos de vista, novos conhecimentos, né? Pensar diariamente sobre assuntos diversos, né? A gente precisa absorver o que a gente vê no dia a dia, no tempo, né? Associar ideias, adaptar, combinar, modificar. Eu não vou reproduzir aquilo que eu estou vendo. Eu vou absorver, vou analisar, vou adaptar para a minha opinião, para o meu ponto de vista. Eu vou combinar com outras leituras ou com outros pontos de vista que eu já conheço. Eu vou modificar aquilo de acordo com o que eu quero, com a análise crítica que eu fiz daquele assunto, né? E colocar as ideias em práticas, né?
Essa parte precisa de muita prática, né? Através da leitura, através da escrita. Vou escrever, vou reescrever, eu vou ler de novo. A importância de ler outra vez o que foi escrito, né? E aí a gente vai falar das estruturas de um texto, né? A gente já sabe que numa redação, num texto dissertativo, a gente tem 3 partes, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, né, ela deve conter uma contextualização do tema, né? O tema é dado para vocês, vocês vão contextualizar aquilo, né? De modo breve, é uma forma leve, você só vai dizer sobre o que você vai falar na redação. E você pode seguir várias estratégias diversas, né? Você pode fazer uma afirmação e explicar essa afirmação de acordo, né, referente ao tema que foi dado. E essa introdução pode ter de 5 ou 6 linhas, no máximo, né? Ela não precisa ser um parágrafo grande, é um parágrafo menor, porque você só está falando sobre o que você vai descrever no decorrer da dissertação. Depois vem o desenvolvimento, que é o conteúdo mais importante da dissertação. Nele será preciso defender a tese, né, que você colocou na introdução, e apresentar os argumentos condizentes com a proposta da redação, com a proposta do tema. É justamente nesse espaço que a banca, né, o corretor, que o professor, que o leitor da sua redação, deve ser convencido de que o seu posicionamento é válido, de que as ideias apresentadas são dignas de uma boa pontuação. Você merece uma boa dissertação. Por ser o trecho mais longo, né, ele deve ser dividido em alguns parágrafos. Né, uma redação dissertativa de um concurso, do Enem, de um vestibular, ele não pode ter um parágrafo só. Ele tem que dividir em 2 ou 3 parágrafos. E ele pode conter de 6, 7 ou até 8 linhas, dependendo da quantidade de parágrafos. Se você for fazer 3 parágrafos, né, um argumento para cada parágrafo, né, que são 3 argumentos, você pode usar de 6 a 7 linhas, tranquilo. Ou até menos, se você for sucinto e claro no que você está argumentando. Se você for optar por usar só 2 argumentos e fizer 2 parágrafos, você tem que usar muito bem esses argumentos, tem que ser muito bom de argumento. Né? E aí você pode até dividir em 2 parágrafos. Aí ele pode até ter 8 linhas cada parágrafo. Né? Sabendo que os 2 ou 3 parágrafos, eles têm que ter mais ou menos a mesma quantidade de linha para ficar um texto harmônico, que de longe a gente possa perceber a organização dele. E depois, por último, né, vai ter a conclusão, que seria o último parágrafo, né? Que onde vocês vão escrever, né? Essa parte é apenas um desfecho, vocês vão encerrar o que vocês falaram ao longo do texto. É uma espécie de retomada do que vocês disseram. Vocês vão dizer sobre o que vocês falaram, vocês vão concluir o pensamento, as ideias. Não vai acrescentar mais nada de conteúdo nesse ponto da dissertação, né? É a hora que você vai, ou você pode até usar uma frase de efeito, uma reflexão que esteja presente nessa construção dessa conclusão. E é a hora de você fazer a intervenção, né? Nada impede que você coloque a proposta de intervenção, a solução para o problema do tema durante o desenvolvimento, mas o local ideal, né, de melhor arrumação seria na conclusão, você vai fazer essa proposta, né? De um modo genérico, a gente pode ter de 4 a 5 linhas. Por quê? Porque é a hora de terminar o texto, então você não tem muito o que acrescentar, você vai fechar as suas ideias, propor uma intervenção e encerrar o texto, né, de forma harmônica, tranquila. Como que eu tenho o que compõe, né, o texto dissertativo? Ele vai ter sempre um objetivo específico, né? Um propósito, uma intenção, que é convencer o leitor. Ele vai oferecer perspectivas sobre um fato relevante de interesse público. Né? Os argumentos e sua organização serão ferramentas mais importantes à dissertação. Né? Tem um erro de digitação aí. Pois eles precisam ser ordenados de forma a alcançar o receptor e fazê-lo considerar a possibilidade, né, verdadeiro ou não, do que se expõe, do que se tenta comprovar. Esse convencimento, né, que quem escreve a dissertação faz
é chamado de capacidade de persuasão, né? Que é usado não só em dissertações, né? Muitos políticos, líderes de empresas, professores, líderes religiosos ou advogados usam para alcançar os objetivos deles, né? O texto dissertativo é desenvolvido a partir de um tema oferecido pela banca organizadora. Esse tema geralmente é um recorte sobre algum assunto de natureza geral, né? Com relação ao tema, muitos candidatos acabam fugindo do que a banca solicita, né? É comum que o aspecto do assunto seja mais abordado, né? E o tema fique em segundo plano, que pode ser um erro grave, né? Será preciso sempre seguir o recorte realizado pela banca para evitar zerar o texto, né? Ficar sem nota no texto, se você fugir ou cometer fuga parcial do tema, né? Que isso acaba zerando o seu texto. Ainda que a apresentação do texto seja impecável, né? Se o conteúdo não estiver pertinente ao tema, o candidato vai ser prejudicado, você vai perder ponto. A tese é a parte do conhecimento do candidato, né? A afirmação que você vai falar de acordo com o seu conhecimento sobre o tema, né? E sobre o seu posicionamento em relação a ele, sua capacidade de contextualizar os fatos, né? Sobre argumentar, sobre exemplificar, né? O texto não pode perder a unicidade, quer dizer, ele não pode ser deixar de ser único, ele não pode ter os parágrafos organizados, amarrados um com o outro, né? E a sua progressão, à medida que ele vai avançando, a progressão é ele crescendo, à medida que o seu pensamento vai nessa determinada direção, né? Será preciso que os parágrafos e os períodos estejam bem conectados, estabelecendo uma relação lógica e harmônica, né? Não posso escrever uma coisa num parágrafo, escrever outra em outro parágrafo. Tem que se prestar atenção. E aí para a gente ter, né, uma dissertação boa, né, bem escrita, a gente tem uma indicação a ser seguida, né? Primeira coisa, uma leitura atenta do tema e do enunciado. Não faça uma leitura superficial, rápida, né? O tempo é fundamental para se entender bem o que está sendo solicitado. Então, preste atenção qual é o enunciado, qual é o tema e o que eles querem que você escreva na sua dissertação. Verificação da bilateralidade do tema. Atenção para perceber se o tema demanda mais de um aspecto, né? Às vezes eu tenho um tema e eu posso abrangê-lo em vários aspectos. É muito comum que as bancas coloquem tópicos implícitos, né? O que eles, na realidade, eles gostariam, mas está ali subentendido. Criação da lista. Depois que o tema estiver bem compreendido, né, você entendeu sobre o que é, você faz mentalmente mesmo, ou no rascunho, uma pequena lista de argumentos a serem usados, que você pode usar na sua redação. Tudo aquilo que vem na sua cabeça. Em seguida, o mais importante será selecionado. Você vai fazer a sua lista e o que for mais importante você vai selecionar, né? Este primeiro momento destina-se apenas à anotação das ideias. Você vai só anotar as ideias para depois de organizar você escrever. O sabe tudo, né? Não guarde ideias na cabeça com a suposta pretensão de lembrar depois. Anote tudo, né? No seu rascunho da redação, vá anotando as ideias para depois vocês arrumá-lo no texto. O rastreamento. Selecione na lista pelo menos entre 3 a 5 ideias que você acredite que é importante, né? Depois você vai enumerar na sequência de importante. O que é importante primeiro, o que é depois, de acordo com o que você acha que é mais importante. Depois vem o rascunho, né? O rascunho reserve pelo menos 20 minutos para organizar as ideias, cortar ou acrescentar informações, redigir alguns parágrafos, substituir exemplo. Isso você vai fazer no rascunho. Você nunca vai entregar uma redação de primeiro. Você vai primeiro arrumar no rascunho, fazer essa lista, rastrear as ideias, ver a ordem dela, preparar o rascunho. Depois do rascunho preparado, você vai reler, vai ter a releitura. Releia o texto e substitua as palavras que você repetiu, né? Evite usar a mesma palavra. Troca por um sinônimo, por uma palavra que tenha o mesmo significado. Verifique a utilização dos pronomes, se você está usando o pronome certo, se a concordância dos verbos está correta, né? Olha o plural e singular.
Veja-se o uso dos conectivos, né? Porém, mais, todavia, contudo. E os elementos estão adequados, né, para a coesão do texto. Depois vem a costura, né? Verifique atentamente se o texto está amarradinho, ou seja, se você utilizou os conectivos adequados em cada transição de período e parágrafo. A coesão do texto é muito importante para que a continuidade não seja rompida, né? Se um parágrafo ficar desconectado do outro, vai perder o sentido do texto. Depois tem a checagem, né? Faça um comparativo entre o seu texto e o tema solicitado. Verifique se o texto cumpre com o esperado pela banca. Depois vem os exemplos. Verifique os exemplos utilizados, veja, né, se eles são importantes, se complementam a argumentação que você está usando. Não se pode colocar exemplo só por colocar, né? Eles precisam complementar o que você já escreveu. A grafia, né, muito importante, não cometa o pecado da dúvida. Na redação se deve fazer o uso das palavras corretas, ou seja, caso não se lembre como se escreve uma palavra, substitua por outra que você saiba. Depois tem a finalização. Passa a limpo o texto depois que estiver certo sobre a conclusão de sua redação. Muita gente acrescenta informações de última hora quando vai passar a limpo. Não cometa esse erro, né? Termine suas ideias no rascunho. Tempo. Você precisará de 10 ou 15 minutos para passar a limpo o seu texto. Então, vocês têm que separar esse tempo, organizar o tempo de vocês durante a prova de redação. Você tem um tempo certo, você principalmente no Enem. Você não vai fazer só a prova de redação, você tem outras questões para resolver junto. Então, você tem que cronometrar seu tempo. Você não pode perder tempo demais numa determinada atividade, numa determinada função. E a segunda releitura, né? Releia o texto e verifica a pontuação, acentuação, grafia, né? Se está escrito corretamente. Não existe a possibilidade de mudar o que está escrito. Então, não rasure o texto. A atenção deveria estar no momento da reescrita. Na hora que você vai reescrever, você tem que prestar muita atenção para, na hora de passar para o seu texto, o texto que você vai entregar, para a folha que você vai entregar, não haver erro, não pode ter rasura, né? Se você deixar passar esses erros, eles vão permanecer no seu texto final, né? No momento da produção de um texto, a releitura é tão importante quanto a própria escrita. Então, releiam o texto. Adequação da linguagem, né? Esse é um dos critérios da correção de um texto, muito importante. Por isso, deve-se muita atenção quanto à seleção de palavras sendo empregadas no momento da escrita. Você tem que prestar muita atenção ao que você vai escrever. Cada texto é formado por uma escrita particular, né? Cada um tem o seu jeito de escrever, né? E as situações discursivas são diferentes, dependendo do que você vai escrever. Cada trecho apresenta uma linguagem adequada, né? Uma linguagem que seja compreendida por todos, né? Que todo mundo que lê consiga entender o seu pensamento. Imagine, né, que você vai fazer uma palestra diante de um grande público para falar sobre a importância da água, por exemplo, para a preservação do meio ambiente. Depois você vai imaginar um encontro com amigos, né? E no qual você também precisa falar sobre a importância da água. Você vai usar uma linguagem diferente numa palestra, né? Você vai ser mais formal do que a linguagem que você vai usar quando você estiver falando com os amigos. Então, muita atenção. Vocês têm que adequar o vocábulo de vocês. Ele tem que ser o mais formal possível no dissertativo argumentativo. Porque você não está falando com um colega. Você está escrevendo para uma banca que vai corrigir, né? Para um professor que vai corrigir a sua redação, né? Isso é um dos critérios de correção do texto, né? Por isso tem que ser muita atenção quanto à seleção de palavras que você vai usar. Nada de gíria, nada de abreviação de palavra, nada da linguagem de internet, aquela linguagem de WhatsApp abreviada. Não, as palavras têm que ser escritas por extenso, com uma coerência e um entendimento normal, natural para qualquer um que leia, né? A linguagem da dissertação, né? Falar e escrever
sempre com a norma culta, né? A dissertação não vai fazer o uso de uma linguagem especial, você não vai escrever em outra língua, né? Não vai escrever, você vai usar a norma culta, né? Da língua portuguesa. Mas isso não quer dizer que você tem que usar palavras rebuscadas. Se você não tem esse vocabulário rebuscado, você vai usar o simples de uma forma correta e da melhor forma possível, né? E mais formal possível. A linguagem coloquial que a gente usa no dia a dia, né? A gíria, o apelido, isso a gente não vai usar, porque ela tem que ser cuidadosa no sentido de evitar termos, né, que comprometam a apresentação dos seus argumentos. É preciso pensar na dissertação como um texto cuidadoso, polido, elegante, né? Na comunicação do dia a dia a gente usa, né, gíria, abreviação de palavra e tal, mas no texto não, né? A gente não é como conversar com um colega, numa sala de aula, com coisa. Então, a gente tem que pensar que alguns vícios de linguagem que a gente usa na oralidade, eles vão prejudicar, se você passá-los para a escrita, eles vão prejudicar o seu texto, né? Então, vamos prestar atenção nisso, né? Tem gente que tem facilidade em falar oralmente o ponto de vista, mas na hora de escrever tem alguma se trava, né? Dá uma travada na hora. Isso acontece porque tem falta de prática de texto dissertativo, que exige uma linguagem realmente mais formal. Ler e escrever. A leitura é uma grande aliada à produção de texto, né? Então, procure ler. Uma das formas de melhorar o vocabulário e organizar os pensamentos no momento da escrita é a leitura. A leitura é um instrumento importante para desenvolver, né, com a dissertação. Para ter uma desenvoltura maior na dissertação. Escreve bem aquele que é um bom leitor. Uma coisa está associada à outra. Né? Não é necessário que você seja um leitor voraz, né? Que leia dezenas de livros por um mês. Mas é preciso você ter uma certa intimidade com a leitura, sim. Né? Uma estratégia muito boa para turbinar a escrita e o raciocínio lógico é reservar um momento do dia, uma partezinha do seu dia para leitura, que seja meia hora, né? Porque a leitura é uma grande aliada da produção de texto. Então, procura ler textos diversos, né, com graus de complexidade diferentes. Você pode ler uma piada, você pode ler um artigo de jornal, você pode ler uma apostila de história que fale de um movimento histórico. Você pode ler uma parte de um capítulo de um livro, né? Por quê? Porque você vai ampliar o leque de vocabulário. Quanto mais você lê, mais palavras você vai ter conhecimento, né? E mais ideias você vai ter, né? Ingedor Koch é uma especialista na escrita e interpretação de textos. Ela fala que não existe nenhum texto original, né? Tudo que a gente escreve são fragmentos de tudo que a gente já leu ou já ouviu. E aí a gente reflete no texto, mesmo que você não lembre exatamente onde você leu, nem quem exatamente falou aquilo para você. Mas aquilo, se está dentro do seu arquivo mental, né, está dentro do seu leque de vocabulário, você vai utilizá-lo, né? Você vai ter essa ferramenta para utilizar. E aí, você lendo, a partir da leitura, você vai ampliar o seu horizonte como leitor, né? Vai enriquecer a sua forma de comunicar e de se expressar através da escrita. Não é necessário que você seja um poeta, um autor de sonetos, não. Mas você aprender a usar uma sequência lógica, né, de raciocínio, de um modo objetivo, mesmo que seja sem rebuscamento. Porque também exagerar no uso de vocabulários, você pode cair no erro, né? E aí, através disso, a gente tem que ter uma clareza textual, né? A leitura pode ser interpretada como manifestação de conhecimento, como entendimento do mundo, ou até mesmo como interação entre o homem e o mundo, né? Deve-se observar que a leitura é mais que o simples ato de decifrar signos, né? Simbologias, letras, mais que o entendimento de um código linguístico, né? Ele está além do ato mecanizado, de só ler, né? A gente tem que ler e ele está subordinado à materialização da palavra na escrita.
né? A gente tem que ler e aprender a entender aquilo que a gente está lendo. Não adianta eu ler por ler. Eu tenho que ler e absorver aquilo que eu estou lendo e fazer uma crítica, né? Ter um ponto de vista em relação àquilo que eu estou lendo, né? Então, ler a sociedade é compreender a manifestação do homem de diferentes formas, né? É ler o próprio homem, né? A leitura de mundo tem um papel importante na produção de texto. Por quê? Porque ela ajuda a contextualizar o assunto de uma proposta. Por isso, é muito relevante estar sempre atualizado com os acontecimentos sociais, né? Leiam um jornal, assistam TV, usem a tecnologia da internet a favor de vocês, né? Leiam o que está acontecendo no mundo, não só no momento imediato, mas o que já aconteceu, o que aquilo ocasionou, aquele acontecimento causou para a sociedade, né? Então, a gente tem que ter uma leitura em dia em relação ao mundo, em relação aos livros também, mas em relação ao que está se acontecendo na atualidade. Então, porque ao se analisar a leitura de uma forma mais abrangente, né, pode-se perceber uma manifestação como uma atividade que não está limitada à vida humana, né? A leitura primária ocorre dentro da vida irracional, no contexto animal e em suas relações, nas relações que eles têm com o mundo, né? Se a leitura de mundo vem antes da leitura da palavra, né? Quantas pessoas às vezes não sabem ler, né? Ler o texto escrito, mas eles sabem ler as pessoas, eles sabem ler o que está acontecendo, eles sabem desenvolver um senso crítico em relação a isso. A comunicação só fica viável a partir do momento que a gente pode compreender os sinais, ou então que esses sinais sejam lidos, né? A importância da pontuação e dos conectivos. Por que eu tenho que saber pontuar, né? Para eu ter uma clareza no texto, né? Eu tenho um texto bem pontuado, né? Com a vírgula no lugar certo, ponto no lugar certo, é um texto mais claro, né? Isso não quer dizer que um texto claro é aquele com muitos pontos finais. Não, um texto bem pontuado separa as orações adequadamente, né? Coloca um fim nos períodos e promove o início de novas ideias em novos parágrafos, né? A maior incidência de erros em uma redação está relacionada à pontuação. Por isso, deve-se estudar todos os sinais da pontuação, né? Ponto e vírgula, reticências, travessão, todos os ponto final, ponto de exclamação, quando que eu uso o quê. E associado a essa pontuação, o uso da pontuação, o uso dos conectivos, né? Essa dupla é capaz de milagres em um texto dissertativo. Construções bem pontuadas e com o uso adequado de bons articuladores, né, mais a progressão do texto de modo lógico, pois acrescentam informações à medida que recuperam elementos e ideias que já foram mencionados antes, ele dá mais clareza ao texto. A gente vai percebendo que quando você introduz, para não repetir uma palavra, posso usar um conectivo, eu posso usar um pronome para retomar aquela palavra que já foi dada e o texto não ficar repetitivo, ficar mais claro. E aí, outra coisa importante, né? Coesão e coerência. Eu tenho que ter um texto coeso, eu tenho que ter um texto coerente, né? Trata-se de uma condição, a coerência trata-se de uma condição do texto que expõe ideias lógicas, ideias com sentido, que seguem numa linha de raciocínio. Existem alguns fatores que contribuem para essa condição, né? Que é a repetição, né? Um texto bem articulado retoma os elementos apresentados e faz uso de repetições ao longo do discurso. Mas essas repetições não são de palavras, necessariamente. É a repetição de ideias que promove a unicidade do texto, né? Torna o texto único. O uso de sinônimos e expressões de retomada é frequente. Então, é preciso ter atenção para que não aconteça o uso indevido para não comprometer a coerência, né? Outra parte que tem a ver com a coerência é a progressão. A repetição e a retomada do texto são importantes. No entanto, é preciso progredir com as informações. Eu não posso ficar me repetindo num círculo que não sai dali. Eu tenho que ir avançando no texto. Assim, um bom texto apresenta novas informações à medida que se desenvolve. É um jogo de retomar e acrescentar, né? Retornar e acrescentar até o final. Outra preocupação em relação à coerência do texto, né? Não contradição.
um problema muito grave é a contradição nos textos. Muitas dissertações argumentativas apresentam ideias interessantes, mas que caem em contradição em seu desenvolvimento ou no desfecho. Isso é como se o candidato escrevesse que os problemas de saúde pública, né, por exemplo, são responsabilidade do governo, e mais à frente escrevesse que os problemas de saúde pública são responsabilidade do cidadão. Então ele está tendo uma contradição. Então a releitura, volta às ideias, ajudam a você não cair numa contradição. Coesão, né? Outro assunto, outro mecanismo importante no texto. Para tratar da coesão, a gente tem que partir do princípio de que existe uma relação de significação entre os componentes do texto, né? Essa relação é evidenciada pelo uso de elementos coesivos. Esses elementos que tornam o texto mais agradável na leitura, que criam relações de sentido entre as orações, que conectam parágrafos e períodos e que, quando bem articulados, são muito bem vistos pelos corretores. Vejamos alguns tipos de coesão, né? Tem a coesão referencial. Ela precisa de um referente, ou seja, ela trata de uma retomada por meio de um pronome, de um sinônimo ou qualquer outra expressão que tenha um referente. Pode ser realizada por meio de catáfora ou anáfora, né? O que é a catáfora? É o referente, aparece depois do elemento da coesão. Por exemplo, se eu falar a frase, ela é muito bela, a minha mulher, né? Nesse caso, ela tem como referente a palavra mulher, que foi colocada após o elemento de coesão. Já a anáfora, o referente aparece antes do elemento de coesão. Exemplo, João estava cansado, pois ele havia caminhado por 2 horas. Neste outro caso, o uso do ele aparece depois do seu referente João, né? Eu usei o pronome para me referir ao João. Eu tenho também o sequencial, uma coesão sequencial. Ela estabelece uma relação entre as orações. O uso dos conectivos permite que o acréscimo de informações esteja relacionado, apresentando o quê? Relações circunstanciais. Essa sequenciação promove a progressão do texto. O texto vai avançando, né? Por exemplo, né, eu botar, João chegou tarde ao trabalho, ainda que tenha acordado mais cedo. Então, eu vou reparar, a gente nesse exemplo, a gente repara que tem uma relação de sentido, né? Eu vou acrescentando informações. Ele chegou tarde, ainda que ele tenha acordado cedo, né? Eu tô retomando, mas estou acrescentando informação. Depois vem as conjunções, né? Que também são importantes nessa coesão, né? Elas são fundamentais para o processo de coesão. Elas estabelecem as relações de sentido entre termos e entre orações e ainda imprimem uma ideia circunstancial à construção. Teremos as conjunções coordenativas e as subordinativas. As primeiras serão usadas com os períodos compostos por coordenação e podem ser aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. As conjunções subordinativas estarão nas orações subordinadas adverbiais e substantivas. Nas substantivas, teremos nomenclatura da conjunção integrante, que são o que e o se. Nas adverbiais, teremos a seguinte nomenclatura: causal, consecutiva, conformativa, concessiva, comparativa, condicional, temporal, proporcional e final. Certo? Por exemplo, o texto de sexta-feira é um exemplo de que apresenta uma sequência lógica de informações, ou seja, ele apresenta coerência. No entanto, o texto não faz uso dos elementos de coesão para sua construção. É um exemplo de que a coerência e a coesão nem sempre andam juntas. Trata-se de um texto literário que possui outro objetivo, né? Para a dissertação em concurso, coerência e coesão são fundamentais. Então tá lá. Paralelismo sintático e semântico, né? Paralelismo sintático é um aspecto fundamental, porque promove o ajustamento entre as orações e os períodos. Alguns deslizes no paralelismo podem provocar problemas na compreensão das ideias, ou seja, na coerência, né? Além disso, alguns erros nesse sentido também podem provocar ambiguidade, prejudicar a coesão e tornar o texto uma escrita sem unidade, né? Aí está relacionado à forma, né?
o paralelismo sintático, né? Ele tá... Tem um exemplo, ó. Ao entardecer, debruçado pela janela e sabendo de soslaio que há campos em frente, leio até me arderem os olhos, o livro de Cesário Verde, né? Nesse trecho de um poema de Fernando Pessoa, é possível perceber que ao entardecer, ele apresenta uma ideia de tempo que se relaciona com as outras expressões, né? Debruçado pela janela e sabendo de solar que há campos em frente, que nos remetem ao estado em que o sujeito está. Mas é preciso perceber que se criou uma expectativa. Ele introduziu a ideia de tempo e de estado. Mas a informação mais relevante só aparece depois, né? Quando ele fala, leio até me arderem os olhos, o livro de Cesário Verde. Cesário Verde é um escritor português, né? Paralelismo os mais frequentes acontecem com o uso das conjunções, pois são elas que articulam orações e períodos, sejam com construções coordenadas ou subordinadas. Essa classe de palavra parece mais evidenciada nas relações de paralelismo, né? E a gente tem o paralelismo semântico, que é relacionado ao estilo da escrita, né? Esse tipo de é muito comum perceber nos textos literários, por exemplo, né? Mas é um risco para a escrita de textos dissertativos voltados para concurso. O que ocorre é uma quebra do sentido que pode causar ambiguidade, né? Duplo sentido, ou até humor em alguns casos, mas só pode ser utilizado em contextos muito específicos, né? Aí tem um exemplo, ó. João realizou 2 operações essa semana, uma em Porto Alegre e outra no joelho. Para esse exemplo, né, a ambiguidade no sentido pode causar graça, né, ironia, humor ao trecho. Se essa for a intenção do produtor, tudo bem, né? Para o texto dissertativo, essa ambiguidade é um erro e não pode aparecer. Machado de Assis conseguia magistralmente fazer uso desse recurso, né? Exemplo, uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. A ironia é clara, né, nesse recorte, mas aqui é um texto literário, né? É um pedaço da obra de Dom Casmurro, né, de Machado. Então, a falta de paralelismo semântico nos textos dissertativos também pode ser decorrente de uma ruptura do padrão da escrita. É como se o candidato começasse seu texto escrevendo de um modo polido, né, educado, e o encerrasse com o uso de expressões coloquiais ou gírias. Esse também é um descuido que prejudica o desempenho em provas. O correto é manter a mesma linguagem do começo ao fim do texto. Não será preciso escrever igual Machado de Assis, é claro, mas também não é adequado escrever como se fosse um diálogo entre amigos, né? Então, muito cuidado. Né, nosso texto dissertativo, né, sobre redação, a gente termina com a concisão, né? O que é concisão, né? Escrever de um modo conciso é fazer uso apenas do necessário para transmitir a mensagem, né? É uma linguagem prolixa, recheada de informações, muitas vezes desnecessária. A gente evita isso, a gente vai no objetivo, no direto. Na escrita desses textos, né, desse tipo de texto dissertativo, muitas vezes falta essa concisão, né? E a concisão e a precisão, elas andam lado a lado de um texto bem estruturado, pois pode existir concisão sem que garanta o desenvolvimento adequado do texto. São aqueles textos com pouco conteúdo, mas são relevantes. A precisão é a escolha adequada das palavras, do modo de modo que se consiga atingir, né, o que a gente quer falar, do que a gente deseja, né, o leitor, né? É preciso ter contato com a produção de textos, né, com bastante leitura, com bastante treino, para poder você chegar nesse nível, né? E a concisão e a precisão, principalmente, ela está relacionada à adequação, né? Você tem que selecionar as palavras que melhor se ajustam ao contexto do uso que você está fazendo. E a concisão e a precisão, eles são elementos importantes para uma escrita excelente, né? Você vai fazer um texto preciso e conciso, né? Enxuto, sem palavras exageradas, sem informação fora de contexto, para você encerrar bem o seu texto.